Bom dia, bom dia! Começamos mais um dia maravilhoso, um sol lindo, incrível. Gente, Deus é tão perfeito, né? Ele é top das galáxias. Gente, esse Deus é maravilhoso, muito top. E aí, como é que você está? Como foi a sua semana? Hoje estamos começando mais uma semana. Para algumas pessoas a semana começa na segunda, para outras começa no domingo, né? Para mim o domingo é o dia do desfrute, então já é o final realmente da semana, na minha cabeça, né? Então domingo é o dia de eu me conectar mais com Deus. Eu não que eu não me conecte nos outros dias, né? Todos os dias eu me conecto, mas é o dia de estar na casa do Senhor, né? Pela manhã, pela noite. É o dia de eu desfrutar, de eu descansar, de aproveitar a companhia do meu marido lindo, que por acaso está aqui. É dia de estudar um pouquinho mais, de assistir um bom filme, de fazer alguma coisa, às vezes passear ou trabalhar em casa também, né? Mas é isso aí. Mas Deus em tudo é perfeito, em tudo Ele cuida de nós, em tudo Ele faz o que precisa, sabe? Nos cuida da gente assim de uma maneira inacreditável. E o que a gente precisa fazer mesmo é só agradecer, só andar na presença dele e buscar ser perfeito, né? E ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Assim ele nos fala, para que você venha viver, né? Toda a paz que excede todo entendimento. Né? Isso é muito forte mesmo. Estamos na série Provérbios. Hoje nós vamos ler aqui um pouquinho do capítulo 3 de Provérbios. Gente, essa série mal começou e já mexeu muito com a minha cabeça, não sei com a sua, mas desvendar os mistérios de Provérbios tem sido assim algo muito bom. Faz um tempo já que eu queria estudar assim, Provérbios de uma maneira mais detalhista, né? Não só apenas ler, mas mergulhar nos Provérbios. E agora, quando eu comecei a fazer isso, né, a minha mente abriu assim para muitas orientações assim que Deus ele tem para nos dar. E ele é perfeito em tudo, né, que ele faz. Ontem eu estava assistindo um documentário a respeito dos ursos, né? E aí todas as imagens que apareciam eu achava tudo muito lindo, tudo muito perfeito. Como que a natureza se encaixa, como que, sabe, os animais eles precisam realmente de alimento e eles sempre encontram uma forma de alcançar esse alimento, né? E como Deus ele provê a necessidade desses animais, como ele cuida desses animais. E eles são apenas animais, são irracionais. Imagina de nós, que somos os filhos dele, que recebemos ali a herança, né, de Jesus, por Jesus ter morrido naquela cruz por nós, e nós temos ali direito a uma herança, né? Nós somos co-herdeiros com Cristo, somos irmãos de Jesus. Você sabe o que é isso? Você sabe o que isso significa? Nossa, quando você descobrir, você vai perceber que a sua vida pode ser transformada, porque Deus ele é maravilhoso e é um Pai muito amoroso, né? Então, ele cuida de nós, né? Então, vamos lá para Provérbios. Provérbios capítulo 3, versículo 1. Filho meu, não te esqueças das minhas ordenanças, mas permite que o teu coração guarde os meus mandamentos, porquanto eles prolongarão a tua vida por muitos anos e te concederão plena prosperidade e paz. Que a benignidade e a lealdade jamais te abandone. Ata-os ao redor do teu pescoço e escreve nas tábuas do teu coração. Assim encontrarás favor diante de Deus e dos homens, bem como boa reputação. Esses primeiros versículos aqui, o que Salomão já nos ensina, né? Que é muito simples, a gente que complica tudo, na verdade, mas tem uma música de Thales Roberts que ele fala assim, é fácil demais viver em paz, mas a gente aqui complica tudo. E realmente é isso. Se você analisar as escrituras e analisar tudo aquilo que Salomão está falando, ele só está dizendo que é pra gente meditar na palavra de Deus e guardar os mandamentos dele no nosso coração. Se a gente fizer isso, nós vamos
prolongar os nossos dias, vamos alcançar a paz e a prosperidade e alcançaremos favor diante de Deus. O que isso significa, Michele? Quais são os mandamentos que Salomão fala aqui? Aqui nesse período, né, os mandamentos eram 10, né, além de algumas outras ordens que tem lá em Deuteronômio e também em Levítico. Mas quando Jesus veio, ele simplificou tudo e nos deu 2 grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. O que é amar a Deus e o que é amar ao próximo? Quando você ama a Deus, não é só dizer assim, sabe, eu te amo, Deus, eu não vivo sem o Senhor, obrigado por tudo. Não, é você viver uma vida em obediência a Deus. E o que é viver uma vida em obediência? É literalmente você cumprir os outros mandamentos, não cobiçar a mulher do próximo, é você adorar a Deus sobre todas as coisas, é você não ocupar o seu coração e a sua mente com as coisas carnais, com as coisas deste mundo, é você se voltar totalmente a sua vida para Deus, é ter um momento de adoração a Deus, é buscar o Senhor de espírito e em verdade, é viver aquilo que Ele te mandou viver, é cumprir o propósito que Ele te escolheu para cumprir. Isso é colocar Deus em primeiro lugar. Mas o que acontece? Estamos ocupados demais, colocando outras coisas no lugar de Deus. Trocamos causas, coisas por causas, né? Então, quais são as causas assim que Deus ele quer que nós venhamos lutar? É o que ele deixou para todo mundo lá em Mateus 28, lá no final, né? No final do capítulo 28, que é: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Michele, mas eu não sei pregar. Mas, gente, não é especificamente você, como muita gente fica falando quando eu comecei a fazer essas lives, né, que me chamaram de pastora, só porque eu estou compartilhando a palavra de Deus. Mas compartilhar a palavra de Deus não significa que você vai ser pastor, que você tem que ser pastor ou um conhecedor de tudo que está escrito na Bíblia. Não, se você medita em um versículo, se você medita em uma parte das escrituras ou você conversa com outra pessoa e você percebe que aquela pessoa está precisando de uma palavra, aquele versículo ele vem à tona na sua cabeça. E o Espírito Santo de Deus consegue te usar para falar com aquela outra pessoa. Mas se você não lê, se você não se dedica ao momento para poder conhecer as Escrituras, para poder conhecer mais de Deus, não tem realmente como você cumprir o ID. Não tem como você ouvir aquilo que o Espírito Santo pode falar ao seu coração para tocar a vida de outras pessoas. Então, colocar Deus, obedecer os mandamentos, colocar Deus em primeiro lugar, é você realmente tirar um momento entre você e Deus todos os dias, de buscar a face dele, de adorar a ele, né? Às vezes a gente está muito ocupada só pedindo, sabe? Uma vez eu ouvi uma pregação, não me lembro agora o nome do pastor, mas ele dizia muito isso, que as pessoas, elas estão tão acostumadas a orar só pedindo, sabe? Oh, Deus me abençoa, oh, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus me cura, Deus salva minha família, Deus faz isso, Deus faz isso. Aí, sabe, muitos pedidos, mas não tiram um momento para adorar, engrandecer, sabe, glorificar o nome do Senhor Jesus, falar em língua, se comunicar mesmo de fato com Jesus, mentalizar Ele ali com você. As pessoas não buscam mais isso. E é por isso que elas não conseguem ter essa prosperidade e essa paz na vida delas, por 2 motivos. Primeiro, porque não conseguem realmente buscar ao Senhor de fato, de verdade, de se entregar nos caminhos dele, de colocar realmente ele em primeiro lugar na sua vida. E o segundo motivo, se relacionar com pessoas, né? É você ter um bom relacionamento com as pessoas, de amar ao próximo como a si mesmo. O problema é que as pessoas não se amam. Elas amam mais o outro. Elas não se valorizam mais o outro. E às vezes até se valorizam demais com uma pessoa mais egoísta. Existem esses 2 tipos de pessoas. Pessoas que se amam demais e pessoas que se amam de menos. Mas tem que ser sob medida, na mesma medida que você amar o seu próximo. É tão fácil amar as pessoas que a gente gosta, né? As pessoas que são legais conosco, que sabem se comunicar com a gente, que sabem deixar a gente feliz, que faz ali uma piada, as pessoas da nossa família, algumas que a maioria, né, as pessoas gostam da pessoa da família, mas é tão fácil fazer isso. E os que a gente não conhece? E o ladrão, o político,
essas pessoas precisam ser amadas também. O mandamento é muito claro, ele não faz acepção de pessoas. Jesus, ele não faz essa acepção. É amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E quando as pessoas lá na época de Jesus perguntaram quem é o meu próximo, e ele falou lá a parábola do bom samaritano, né? Para explicar quem era o próximo. O próximo é qualquer pessoa que está ali do teu lado. As pessoas que estão longe de você ou estão perto, mas todas as outras pessoas que não são você é o teu próximo. Então, é necessário trabalhar isso, de amar essa pessoa, de cuidar dela, de orar por ela, de fazer, influenciar ela, de falar de Jesus para ela. Ah, mas essa pessoa já conhece Jesus. Será? Será que ela já teve a experiência que você já teve com Jesus? Ou se você mesmo já teve alguma experiência diferente com Jesus para se permitir ser usado pelo Espírito de Deus? Então, quando Salomão nos fala que nós devemos não esquecer realmente as ordens do Senhor e não esquecer os mandamentos dele para que a nossa vida venha a ser prolongada, venhamos ter prosperidade e paz, aqui está o segredo. Mas só que a gente não quer fazer isso. E esse é o problema. Quando você se recusa de forma inconsciente, às vezes nem é consciente, mas de forma inconsciente, a buscar os seus próprios interesses, a, deixar as pessoas de lado, a não se conectar com Deus e nem se conectar com pessoas, você acaba todo o tempo precisando de alguma coisa. E aí você fica fazendo orações e pedindo, e às vezes não recebe e fica magoado com Deus, né? Fica entristecido com Ele. Porque você enxerga Deus como se fosse ali um pai. E às vezes o pai nem dá tudo que a gente quer. Mas o nosso pai, o Deus Pai, ele é maravilhoso. E ele nos dá exatamente aquilo que nós precisamos. Só que às vezes aquilo que você quer não é aquilo que você precisa. E para realmente ter essa conexão com Deus, essa busca com Deus, é necessário obedecer os seus mandamentos, né? Versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso se constituirá em saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Esse versículo 5 é muito interessante, né? Já tem um tempo que eu tenho meditado nele, que é confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies em teu próprio entendimento. E quando essa palavra ela veio para mim, né, eu estava um pouco preocupada em relação a algumas coisas que estavam acontecendo. E aí veio isso justamente nesse momento, né? E por isso que é importante a gente sempre estar lendo a palavra, porque nos momentos em que a gente está precisando, o Espírito Santo de Deus, ele traz à tona algo que a gente leu para que nós venhamos nos fortalecer. E quando nós focamos na força do nosso braço, quando nós focamos no nosso entendimento, na nossa inteligência, nós realmente não vamos ter nada. Nós realmente não vamos alcançar nada. Nós não vamos ter esse vigor, esse conhecimento, essa sabedoria, porque tudo vem do Senhor. Não é sobre nós, não é na força do nosso braço, não é sobre o nosso entendimento, a nossa inteligência, é sobre a sabedoria de Deus, é sobre buscar a Ele, é sobre se entregar para Ele e reconhecer que realmente é Ele que comanda as nossas vidas, é Ele que está realmente ali na soberania de todas as coisas, né? E às vezes a gente confia muito em nós mesmos. E é importante confiar em nós, é claro, mas não há mais do que confiar em Deus. Sabe, quando você diz, eu sei, pode deixar comigo que eu resolvo, pode deixar comigo que eu faço isso. Mas às vezes a gente acaba agindo como pessoas que não realmente confiam em Deus, que não deixa Deus agir, que não deixa Deus trabalhar, que não deixa Deus fazer aquilo que Ele quer fazer, porque a gente se acha o bam, né? O bonzão. E depois que essa mensagem ela veio assim na minha cabeça, eu comecei a refletir e meditar mais sobre isso. E toda vez quando eu tenho alguma ideia, eu digo, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és bondoso, Tu és
o meu Deus, o que seria de mim sentir? Então eu já começo a glorificar a Deus, porque antes eu tinha muito costume assim, de falar, nossa, como eu sou boa, nossa, como eu sou isso, como eu sou aquilo, mas eu não sou nada disso. É Deus é que nos dá a criatividade. Você já observou como Deus é maravilhoso, como Deus foi criativo, né? Quando ele fez a criação do mundo, todos os detalhes, ele pensou em tanta coisa. Ele pensou até na criação de um abutre para poder comer as coisas que se deixasse na terra, a gente teria prejudicado, né? Com as toxinas que tem ali da carniça, né? Dos pessoais que são dos animais mortos e tudo mais. Até nisso Deus pensou, ele pensou em cada detalhe, sabe? Ele criou um mundo assim incrível. Como eu tava falando, né, assisti aquele documentário dos animais, a tava falando sobre o urso. Nossa, eu fiquei impressionada. O urso passa 6 meses dormindo. Gente, como é que isso é possível? Nos outros meses do ano, tipo, um ano tem 12 meses, né? Então, 6 meses ele passa comendo, se alimentando, ele passa ali em comunhão com os outros animais, né? O homem, o macho, ele vai lá e procria, né, na mulher. Não, na fêmea. Tudo bem, vocês entenderam, né? E eles ficam se alimentando todo o tempo. E quando eles estão ali no inverno, eles ficam hibernando. E as fêmeas, né, na maioria das vezes, ela tem ali os seus filhotes, mesmo dormindo, hibernando. Gente, como isso é possível? E os bebezinhos nascem lá e ficam mamando nela e eles não têm fome, eles não passam necessidade, eles não passam nada. Até nisso Deus pensou como que a gente não observa um Deus criativo como esse. E às vezes a gente não consegue fazer nada na nossa vida porque não tem criatividade. Mas, poxa, se Deus é tão criativo e você é filho dele, você pode pedir isso pra ele. Ah, não, mas eu não vou pedir isso pra ele. Criatividade, o que é isso? Criatividade é a sua habilidade de poder resolver os problemas, sabe? De você realmente mergulhar em resolver algo para as pessoas e através disso Deus ele prosperar a sua vida, prosperar os seus caminhos através das suas ideias. Sabe, às vezes a gente fica realmente muito preocupado com as coisas que acontecem na nossa vida e toda hora. Não sei se você já teve a experiência de conversar com alguém que você pergunta, como é que você tá? Ah, não tô bem não, tá acontecendo isso, 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 isso. Aí, sabe, dá até uma angústia você conversar com essa pessoa. Aí você fala assim, ah, tudo bem, não vai passar, Deus tá no controle. Aí você acaba falando isso, mas acaba se saindo. Aí você fala depois de 3 semanas depois, 2 semanas depois com aquela pessoa e aquela pessoa continua do mesmo jeito. Ah, não, é só que agora é outro problema. Ela vive problema cheio de problemas e não consegue realmente viver bem. E não tem como, sabe? Quando nós não colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, quando nós não buscamos ter essa conexão, esse relacionamento com o Senhor, a gente não vai ter esse vigor aqui, essa saúde realmente para o nosso corpo e vigor para os nossos ossos. O segredo tá aqui, sabe? De você realmente colocar o Senhor, de colocar na força dele. Existem lutas que você não pode batalhar. Existem lutas que você pode só colocar nas mãos de Deus, né? Foi essa semana passada que eu estava assistindo uma live e foi falado a respeito das mulheres de Jericó que caíram, né? E eu fiquei refletindo, meditando sobre isso. Nossa, realmente, não foi preciso eles ir lá e usar um machado e derrubar aquela muralha enorme. Não foi preciso de nada disso. Eles só usaram uma arma, a adoração. Eles reconheceram que precisavam de Deus, eles reconheceram que Deus ele que ia resolver tudo e eles só obedeceram as ordens que Deus tinha dado. E Deus foi lá e disse assim, olha, vocês vão dar a volta ali nas muralhas, vocês vão cantar, né, tocar um instrumento lá, uma corneta, não lembro agora o nome do instrumento. Eles estavam lá tocando e depois que eles obedeceram a Deus, que eles fizeram a parte deles, que eles completaram ali as 7 voltas, que eles fizeram tudo como Deus tinha ordenado, as muralhas simplesmente caíram. Então, o que isso nos ensina? Que quando nós reconhecemos que não é na força do nosso braço, que não é sobre nós, que não é sobre a nossa inteligência, que não é sobre aquilo que nós sabemos, mas aquilo que está nas mãos de Deus, aquilo que Deus pode fazer, aquilo que quando nós colocamos realmente a nossa adoração nas mãos de Deus, Ele vai lá e resolve aquilo que nós não conseguimos fazer.
Era impossível o povo de Israel invadir aquela cidade. Totalmente impossível. Mas Deus, ele agiu com grandeza naquele momento. Porque aquelas pessoas reconheceram que elas precisavam dele. Aquelas pessoas se colocaram no momento de adoração. E Deus foi lá e agiu. É a mesma coisa que acontece conosco. Quando nós colocamos realmente a nossa força na mão dele, isso vai trazer mais vigor para nós. Isso vai trazer mais força para nós. E aí nós vamos conseguir enfrentar os desafios da nossa vida. Entenda, adorar a Deus, colocar ele em primeiro lugar, não significa que você não vai ter problema. Muito pelo contrário, aí mesmo que você vai ter um monte. Mas a força que você vai precisar para enfrentar esses desafios, a paz que você vai precisar para ter dentro do seu coração e continuar confiando em Deus, você só vai ter isso quando buscar realmente Ele, quando adorar realmente Ele. Vamos continuar aqui, versículo 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem te sintas magoados por causa da sua repreensão, porquanto o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que o pai repreende o filho, a quem deseja todo o bem. Sabe, quando os pais, eles estão no processo de criação dos filhos, eu falo os pais porque eu ainda não sou mãe, né? Mas eles sempre instruem, né, os filhos. E quando o filho, ele percebe que o filho está em um momento de desobediência, ou está agindo como não é para agir, né? Ele vai lá e repreende aquele filho. Mas não é por maldade, é porque ele ama. E da mesma forma, Deus, ele faz isso conosco, porque ele nos ama. Sabe, existem caminhos que nós queremos seguir que não é da vontade de Deus, que ele não quer permitir que isso aconteça, porque a gente pode acabar se afastando dele, a gente pode acabar se prejudicando, ou pode acabar acontecendo alguma coisa que a gente nem entende o que só que a primeira coisa que acontece quando Deus responde não, ou responde espera, ainda não é o momento, nós ficamos o quê? Emburrados, com raiva, murmurando. Ah, meu Deus, eu queria tanto isso, mas tu não me ouviu. Sabe, Deus é um Deus assim que ele não dá tudo que a gente quer, que a gente pede. Ele nos dá aquilo que nós precisamos. E como eu falei ainda há pouco, aquilo que você precisa nem às vezes é a mesma coisa que do que você quer. Só que Deus, ele vai trabalhando no tempo dele, no momento dele, e quando ele perceber que nós estamos prontos para receber aquilo dali, ele vai lá e nos dá, ele vai lá e age. Mas ele também repreende a quem ele ama. Imagina só se a sua mãe ou o seu pai te criasse de uma forma que você fizesse tudo aquilo que você quisesse. Existem famílias que fazem isso hoje e o filho está totalmente estragado, não consegue enfrentar nada sozinho. E quando chega na fase adulta, sente medo, sente um monte de pressão, sente vontade até de morrer, porque não consegue lidar com desafios. Não recebe um não. Como não recebeu uma repreensão quando criança, quando na fase de adulta, quando recebe um não do patrão, quando recebe um não dos amigos, quando recebe uma repreensão de alguém, ela se sente toda magoada, entristecida, então acaba sendo uma pessoa totalmente estragada, porque os pais não repreenderam na infância, né? E às vezes a pessoa acha assim que, não vou bater no meu filho, não vou repreender, não vou fazer nada, vou deixar ele fazer o que ele quiser, porque na minha infância o meu pai me bateu, meu pai faz isso, e agora olha como eu tô. Aí você vai lá e vê aquelas pessoas do mesmo jeito e não consegue, né? Ela não consegue crescer, não consegue ficar firme, não consegue fazer o que precisa ser feito, porque ela recebeu uma criação errada dos pais. E aí ela se sente magoada, se sente entristecida, se sente, sabe? Mas não é assim que funciona, é necessário realmente essa repreensão, né? E nós recebemos essa repreensão de Deus, nós recebemos essa repreensão como pai, né? Daquilo que ele faz por nós, daquilo que ele se conecta conosco, como ele se conecta conosco, né? E ele ainda fala no começo, né? Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias dos teus rendimentos, né? Quando nós realmente nos colocamos ali, damos a Deus aquilo que pertence a Deus, ele vai e abençoa as nossas finanças, ele abre, né, com fartura ali os nossos celeiros.
Versículo 13. Bem-aventurado o homem que acha a sabedoria e a pessoa que encontra o entendimento, pois a sabedoria é muito mais proveitosa que a prata e o lucro que ela proporciona é muito maior que o acúmulo de ouro fino. Mais preciosa é do que os rubis, mais puros, e tudo o que podes ambicionar não é comparável a ela. Ao passar da vida na mão direita, a sabedoria te garante longevidade e na mão esquerda, riquezas e honra. E mais uma vez, Salomão traz a importância da sabedoria. Quando você é uma pessoa mais sábia, você consegue discernir sobre tudo que acontece na sua vida e principalmente percebe que a sabedoria é mais valiosa do que todas as riquezas do mundo, porque se a pessoa alcança, por exemplo, a riqueza, mas não é uma pessoa sábia, em algum momento ela perde aquilo dali, pode ser na vida ou pode ser na morte, né? Porque o que acontece? Quando algumas pessoas que são, sei lá, bilionárias, ricas mesmo, ela deixa como herança aquilo dali que ela construiu sem passar um tempo com o filho, sem ensinar o seu filho ali, o que acontece? Aquela pessoa posterior, o filho dela, por exemplo, ela não consegue, a maioria, né, não consegue continuar o negócio do jeito que estava quando o pai fez, porque o pai dedicou tempo demais naquele negócio e não conseguiu transmitir o que era preciso para o filho dele, só transmitiu a pressão, né? Olha, você tem que cuidar de tudo, você tem que fazer esse negócio prosperar, você tem que fazer isso. Então, a sabedoria, quando você alcança a sabedoria, você se torna uma pessoa totalmente diferente. Você tem discernimento das suas escolhas, das suas decisões. Você percebe que o dinheiro não é tudo, né? Que a sua vida ela precisa ter uma causa. Você precisa defender princípios, né? Então, a sabedoria ela te permite fazer tudo isso. Ontem eu assisti um filme muito legal, muito interessante, que era Jin e o Dragão... Esqueci o resto do nome, né? E aí, tantas lições esse filme trouxe, mas a mais importante era que o dinheiro não é tudo. E aquele dragão, né, tinha ali um dragão mágico, que ele poderia realizar poderes, ou melhor, ele poderia realizar desejos, e todo mundo que chamava ele queria riquezas, queria ouro, queria, sabe, fazer um monte de coisa. É isso que estava no coração delas. Mas quando ele encontrou alguém que era realmente sábio, alguém que era totalmente diferente, que não se importava mesmo com a riqueza, que não se importava que o coração dela estava nas pessoas, ele aprendeu o princípio realmente da sabedoria. Ele aprendeu que é sobre pessoas e não sobre coisas, nem sobre dinheiro, mas sim sobre quando nós realmente colocamos as pessoas importantes, né, na nossa vida, buscamos trabalhar com elas, buscamos o melhor para elas e não de forma egoísta o dinheiro, né? Isso é muito legal, muito interessante. Quando nós aprendemos, tudo na nossa vida tem que ser baseado para alcançar os nossos objetivos, sim, mas tudo tem que ser baseado nas leis do Senhor, nos princípios do Senhor, na vontade realmente do Senhor. Então, quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus e tem esse relacionamento com Ele, de intimidade, de adoração, Ele vai prolongando os seus dias na terra, Ele vai te dando essa sabedoria, se você buscar essa sabedoria nele, né? Ele vai te dando essa sabedoria e você vai construindo ali uma vida totalmente diferente. Você vai ter longevidade, construirá saúde, né, vigor para os seus ossos, porque uma pessoa mais sábia, ela sabe que ela precisa cuidar do corpo dela, ela precisa fazer atividade física, precisa ter uma alimentação saudável. Então, tudo isso vem como consequência da sabedoria, né? Então, é importante a gente realmente buscar essa sabedoria para que nós venhamos nos encher de Deus e viver uma vida realmente plena. Como eu falei, não é uma vida sem problemas, porque Jesus já falou, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se ele já venceu, tá tudo certo, porque ele é o nosso irmão, nós somos irmãos de Jesus, então tá tudo beleza. Tá certo? Bom, e é sobre... amanhã a gente continua aqui no capítulo 3, mas essas são as mensagens que a gente consegue aprender hoje, né? Não confie realmente na força do seu braço, é na força do Senhor.
Ele repreende você porque Ele te ama. E a sabedoria é mais importante do que todo ouro, do que toda prata, do que toda riqueza. Quando nós temos essa sabedoria, nós conseguimos realmente colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas e buscar aquilo que realmente importa, né? Quando nós buscamos os seus mandamentos, cumprimos e obedecemos os seus mandamentos, nós alcançamos ali o favor do Senhor e a nossa vida ela é totalmente transformada, tá bom? Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia, meu Deus, ela dura para sempre. Obrigado pelo teu favor, pela tua bondade, pela tua benignidade. Obrigado, Senhor, por nos amar e por cuidar de nós, por ter, meu Deus, sempre tem tido paciência conosco, meu Deus, porque às vezes nós temos um coração duro. Meu Pai, que o Senhor venha nos ensinar a te obedecer, a te adorar acima de todas as coisas e a colocar o nosso coração, meu Deus, não em coisas, mas em causas, nas causas do teu reino, em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Que você tenha um dia maravilhoso. Perdoe-me pelo barulho, pelos ruídos, que meu marido não consegue ficar quieto. Mas, e é isso aí, vamos pra cima. Que você tenha um domingo maravilhoso. Um beijo no seu coração e até amanhã às 6h27.